do nosso Pai eterno, daquele que a cada dia, a cada manhã sopra em nossas narinas o seu fôlego de vida. Por mais que a gente fale palavras, ou se tivéssemos o dinheiro do mundo todo, não poderíamos pagar o cuidado que Ele tem conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15. E vamos ler 3 versos aqui. E logo depois a gente vai abrir no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, versículo de número 20 ao 23. Aquele que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo-se dele, correu e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste. Coloca também um anel no dedo e sandálias nos seus pés. E contudo comeremos e se alegraremos. Lá no último livro da Bíblia, no capítulo de número 3, livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8. Versículo de número 8. Aquele que achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Sente em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me dá uma palavra direcionada aos nossos corações sobre o tema Pai, um exemplo. E nós vamos aprender de Deus aqui algumas coisas sobre o texto que está escrito por Lucas, no capítulo de número 15. O Dia dos Pais começou a ser comemorado no Brasil na década de 50, mais precisamente no dia 14 de agosto do ano de 1953, foi então estabelecido a comemoração do Dia dos Pais no Brasil. E até então, nós comemoramos esse dia. Agora, nós precisamos ter a ciência e a noção que a palavra pai, apesar de ter apenas 3 letras, não é uma palavra fraca, Damião. Não é uma palavra desprovida de vocabulário da língua portuguesa, mas a palavra pai vem trazendo uma grande responsabilidade, porque quando a gente vai pesquisar sobre o significado da palavra pai, a primeira coisa que significa é provedor, pastor. E a Bíblia agora vai nos dizer lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3,
Que Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele diz: olha, o homem deve sair da sua casa, sair de perto do seu pai, da sua mãe e se unir a uma mulher. Então daí a gente vê a responsabilidade do que é ser homem em primeiro lugar para ser pai. Para sermos pai, primeiro é preciso ser responsável. A responsabilidade vem acompanhada de uma palavra simples: pai. E logo depois, Damião, Deus faz uma promessa a um homem que é estéril. Sua mulher é estéril, Damião. Olha, Abraão, você vai ser pai de uma nação. E essa promessa veio a acontecer quase 20 anos depois. Primeiro Esaú, depois Isaac. E a gente sabe a história. Nasceu o filho da promessa, Isaac. E certa feita, Deus bradou do céu e queria o filho de Abraão. E Abraão, como um pai obediente, foi levando o seu filho para sacrificá-lo. Primeiro, a gente precisa de responsabilidade. Segundo, a gente precisa ser obediente. Não apenas aos líderes da igreja, mas nós temos que ser obedientes a Deus. Se a gente não consegue ser obediente a Deus, a gente vai ser obediente a Deus. Então, é duas palavras que são acompanhadas da palavra pai. E nos dias de hoje, muita gente tem o título, mas não tem as duas palavras acompanhando o título. Porque é muito fácil eu dizer eu sou pai. Ó. Eu tenho 10 filhos, eu tenho 30. É fácil demais. É fácil demais. E hoje nós vemos muitas mães fazendo excelentemente o papel de pai. Então, a responsabilidade não se encaixa apenas em um homem apenas. Porque as mães estão ensinando e também estão sendo provedoras, quando muitas vezes o pai não é presente. No mundo, nós estamos vivendo que, infelizmente, o adultério tem virado rotina na vida de muitas famílias. E o lugar do pai fica vazio, Damião. Porque muitos homens acham melhor tomar outro destino, seguir outros planos, outras ideias, uma nova vida, né? E daí fica o vazio de um pai. E quantas crianças não sofrem? Chega o dia dos pais, a escola convida todos os pais, aí vai todo mundo e aquela criança vai sem o pai. Porque o pai, na hora de fazer, ele estava lá. Mas quando foi para assumir a responsabilidade e ser obediente, ele decidiu ir embora. Decidiu não ficar mais. E aqui no capítulo de número 15 do livro de Lucas, a gente vai ver uma história sobre um pai, narrada aqui por Lucas, que no capítulo de número 11, no versículo de número 11, ele teve que ouvir do seu filho
que queria a sua parte, a sua herança. Agora o filho, quando vai até o pai pedir a sua parte e a sua herança, ele está querendo antecipar a morte do seu pai. Ele está querendo tomar o que ainda não é dele por direito. Ele está descobrindo o mandamento. O que é que diz lá?